Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai aprender sobre velocidade média. Bom, velocidade significa a rapidez com que você está variando o espaço, o quão rápido você se desloca no espaço. Só que a gente pode falar de uma velocidade vetorial, até porque a velocidade, por si só, ela é uma grandeza vetorial. Ela possui módulo, direção e sentido. Só que a gente pode simplificar isso para uma velocidade escalar média, que é simplesmente a gente ignorar a parte vetorial e analisar como se fosse apenas um número. Por isso, velocidade escalar média. Bom, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, com um exemplo, analisando aqui um movimento na prática. Imagine esse carrinho saindo dessa posição inicial e chegando até essa posição final. Para a velocidade vetorial média, como o próprio nome já sugere, você vai colocar ali o deslocamento vetorial. E o deslocamento vetorial nada mais é do que um vetor que liga a posição inicial até a posição final. Então aqui é bem simples, não tem muito segredo. Pega aqui do ponto em que ele partiu e conecta um vetor até o ponto em que ele chegou. Eu vou chamar esse vetor deslocamento de ΔR. E lembra sempre de colocar a setinha aqui em cima para deixar claro que isso é uma grandeza vetorial. Bom, então para calcular este vetor deslocamento, na verdade para calcular a velocidade vetorial média a partir do vetor deslocamento, é só você dividir o módulo desse deslocamento pelo intervalo de tempo. Então fica ΔR, o módulo disso, dividido por ΔT. Bem simples, não tem segredo nenhum. Vai ficar ali uma distância dividido por um certo intervalo de tempo. A unidade de medida dessa grandeza no sistema internacional será de metros por segundo. Então eu costumo fazer assim, ó, velocidade entre colchetes, para representar a unidade de medida dessa grandeza, isso será em metros por segundo. Bom, mas sinceramente não é tão comum as questões te perguntarem velocidade vetorial média. Apesar de velocidade ser, realmente uma grandeza vetorial, é muito mais comum perguntar a velocidade escalar média. E aí vai ficar um pouquinho diferente. Para falar de velocidade escalar, nós precisamos calcular um deslocamento escalar. E o cálculo, já pegando aqui a ideia da própria velocidade vetorial, vai ficar bem parecido. A velocidade escalar média é só trocar o deslocamento vetorial por um deslocamento escalar, ΔS, que seria a diferença de posição, né? Posição final menos posição inicial, dividido também pelo intervalo de tempo. Bom, mas como que a gente descobre esse ΔS, esse deslocamento escalar? Aí vem a parte importante de você adotar um referencial e escolher as posições. Então, antes de mais nada, escolha um referencial. Tá vendo a trajetória feita pelo carro, que eu desenho aqui com essa linha pontilhada? Primeiro, onde que vai ser a origem? Onde que será a posição igual a zero? A gente fica muito acostumado a colocar a posição zero na posição de partida do corpo, mas isso nem sempre será verdade. Ele não vai obrigatoriamente sempre começar pela posição igual a zero. Na verdade, tem algumas questões em que ele já começa numa certa quilometragem, numa certa posição e vai aumentando ou diminuindo esse valor. E para ficar bem genérico, eu vou também fazer diferente. Eu vou colocar a posição zero em outro local. Qualquer local, você que escolhe. Vamos fingir que tem uma placa, né? Imagina comigo aqui que tem uma placa escrito 0 km aqui nessa posição. Então, não confunda origem do sistema de referências com posição inicial. A posição inicial será aqui, ó, que eu vou chamar de S0. Então, aqui vai ter uma plaquinha mostrando a quilometragem em que a gente começa a estudar o movimento. E lá no final, imagina que tem uma plaquinha dizendo a posição final que ele se encontra nessa estrada. Ok, agora sim. Tendo a posição inicial e a posição final, não importa se ele fez uma parada no meio do percurso, se ele voltou um pouquinho para depois continuar a viagem. Para calcular a velocidade escalar média, você só pega a posição inicial e a posição final e subtrai, Subtrai na ordem correta, final menos inicial. Isso vai te dar todo esse
deslocamento aqui, ó, delta S. E que é importante a gente reforçar que o cálculo é de uma velocidade escalar média. Média, como o próprio nome sugere, não quer dizer que ele manteve o tempo todo aquela velocidade, tá? Por isso que você não tem que se preocupar com pontos de paradas ou possíveis retornos. Você só se preocupa onde que ele saiu, onde que ele chegou, em quanto tempo ele demorou para sair daquela posição e chegar na posição final. Bom, a unidade de medida também será em metros por segundo. E é claro que se fosse em linha reta, se o movimento fosse retilíneo, então esses dois valores poderiam ser iguais. Então a velocidade escalar média acaba coincidindo também com a velocidade vetorial média, porque se for em linha reta, o vetor vai ficar em cima do próprio deslocamento ΔS. Bom, algumas outras observações. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Bom, algumas outras observações importantes. Primeiro, a gente pode classificar esse movimento em progressivo ou retrógrado. Se ele está aumentando a posição dele, né, ele saiu aqui de uma posição inicial e como a gente percebe aqui de acordo com a figura, ele foi aumentando a posição. Por exemplo, quilômetro 10, depois quilômetro 20, quilômetro 30 e assim por diante. Nesse caso, a gente classifica o movimento como sendo progressivo. Se ele vai para frente, movimento progressivo, porque a velocidade média é positiva, tá? Então aqui eu vou chamar de progressivo se ele vai nesse sentido aqui. Porém, é claro, os outros carros que estão no sentido contrário vão ver as placas diminuindo de valor. Então, se você pega um carro no sentido oposto, ele vai passar do quilômetro 30 para o quilômetro 20, para o quilômetro 10, até chegar lá no quilômetro 0. Então, no sentido oposto, a gente diz que o movimento ele é retrógrado. Não significa que o carro está dando ré, não. Não quer dizer que você está dando um moonwalk ali para trás, não. É só que você está indo contrário ao referencial, simples assim, tá? Retrógrado. Inclusive, eu posso inverter essa classificação se eu escolhesse o referencial no sentido contrário. Então, eu poderia ter colocado a posição 0 lá em cima e ter feito, né, o meu referencial aumentando para baixo, aumentando para a esquerda. Aí o que era progressivo ficaria retrógrado, o que era retrógrado ficaria progressivo. Essa questão de sinal é sempre uma escolha. Ou melhor, quase sempre uma escolha. Vai depender do problema. Mas às vezes o problema não escolhe referencial nenhum e é você que vai decidir se a velocidade do carro é positiva ou se a velocidade é negativa. Vou colocar assim, ó, progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. E outra observação importantíssima é que a velocidade nem sempre estará em metros por segundo. Na verdade, é muito comum aparecer em quilômetros por hora. Você já deve ter visto isso em alguma questão de física. Nesse caso, por mais que não esteja no sistema internacional, não tem problema. Você pode sim resolver toda uma questão colocando o tempo em horas, as distâncias em quilômetros e as velocidades em quilômetros por hora. Vou colocar aqui embaixo que essa seria também uma possibilidade, mesmo que fora do sistema internacional. Então pode ser quilômetros por hora, assim como a velocidade vetorial média também pode estar em quilômetros por hora. Na verdade, a gente tem infinitas opções aqui praticamente, né? Pode ser quilômetros por segundo, pode ser metros por hora, milhas por hora, só que esses dois são os mais comuns de aparecerem. Lembrando que o metro por segundo, que é o nosso sistema internacional de unidades. Então, na dúvida, se bater aquela dúvida, meu Deus, será que eu posso fazer em metros por segundo ou em quilômetros por hora? E aí, qual que será a melhor forma? Na dúvida, passe para o sistema internacional metros por segundo, que aí você tem certeza que não vai cometer nenhum erro de unidade. E para transformar de um para o outro, coisa mais simples do mundo, ó. Se eu quero, por exemplo, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. E se eu quero fazer o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, você faz a operação inversa, né? O inverso de multiplicar é apenas dividir por 3,6. E tem alguns valores, você vai perceber isso depois de um tempo, né, com a prática de questões, tem alguns valores que aparecem o tempo todo. Por exemplo, 72 km por hora.
já pode se preparar porque vai ter questão pra caramba com esse valor aqui de velocidade. Por quê? Porque vai dar um valor exato quando você passar para metros por segundo. Assim que você dividir por 3,6, isso vai ser equivalente a 20 metros por segundo, tá? Então são valores bem redondinhos para você trabalhar. Outro que vai aparecer bastante é o de 108 km por hora, porque dividindo por 3,6, pode conferir aí, vai dar um valor também redondinho, vai dar 30 metros por segundo, e assim por diante, tá? Não que você tenha que ficar decorando isso, mas naturalmente, com a prática de questões, você vai percebendo esses valores mais comuns de aparecerem. Bom, espero que tenha aprendido, muito obrigado e até a próxima aula.